Olá, nono ano. Como é que estamos? Espero que vocês estejam bem, tá? Eu espero de verdade que esse vídeo não pare de, né, não fique mudo no minuto 8. Na verdade, né, no minuto 8:35 ali, na marca 8:35, porque seria muito chato. Mas eu acho que vai dar certo dessa vez, tá, gente? E se não der, por favor, fale qualquer coisa depois, tá? Mas é claro que eu vou dar a partir de agora a gente dá uma revisada. Enfim, a aula de português de hoje vai ser, né, basicamente aí dando continuidade à nossa apostila. Hoje a gente está na unidade 9, tá? Que fala sobre o emprego de algumas palavras, tá? E acentuação. Então, a gente vai ver como algumas palavrinhas aí do português, né, em que contexto ou situação elas são empregadas, né, como são escritas e assim por diante. E também a gente vai ver, de novo não, né, mas vamos dar uma olhada aí nessa questão de acentuação, tudo bem? Isso tudo está no livro 4, tá? Depois é só dar uma olhadinha lá no livro, talvez dar uma revisada, alguma coisa assim, né? Aquela coisa básica. E os exercícios sempre, né, muito bom de serem feitos. Muito bom de serem feitos. Enfim, vamos lá para o nosso estudo linguístico. A nossa língua é riquíssima em recursos que nos possibilitam interagir com outros e construir sentidos. É comum surgirem dúvidas acerca do uso de algumas palavras e expressões. Vamos esclarecer algumas dessas questões. Por exemplo, é normal surgirem dúvidas a respeito do uso das palavras mal e mal. Você sabe a diferença? Sabe quando usar uma ou outra? Veja alguns casos na sequência. Então, assim, palavras como mal com L, né, mal com U e assim por diante, que a gente vai dar uma olhada aqui nas outras, nos outros tipos, são palavras que nos deixam assim, meu Deus, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Então, para acabar com essa dúvida, a gente vai dar uma olhada, tá? Agora nesses exemplos aqui bonitinhos. Então, vamos lá. Mal com U e mal com L. Mal com U pertence à classe dos adjetivos e pode ser utilizado para qualificar algum substantivo quando significar o contrário de bom. Então, mal com U é um adjetivo, né, que é contrário a bom. Então, tem alguém que é bom e tem alguém que é mal com U, ok? Então, olha lá. O mau leitor não vê diferença entre livros impressos e digitais. O bom leitor não vê diferença entre livros impressos e digitais. Então, o mal com U é um adjetivo que está sendo ligado ali, por exemplo, ao substantivo leitor, né, dando uma caracterização a esse leitor, dizendo que ele é mau, o contrário de bom, porque ele não sabe a diferença entre livros impressos e livros digitais, tá? Quando for esse o caso, a palavra admite flexão de gênero e número, ou seja, pode ir para o feminino e plural. Então, a má leitora, a boa leitora, né? Os maus, as más, e assim por diante, tá? Exemplo: os maus leitores não veem diferença entre livros impressos e digitais. As más leitoras não veem diferença entre livros impressos e digitais. Então, a gente vê ali, né? Já que é um adjetivo que qualifica um substantivo, ele pode ser, né? Ter a flexão de feminino, má, e pode ser plural, mais, tá? Agora, o mal com L, né? Esse mal com L pode adquirir os seguintes valores morfológicos. Ele pode ser um advérbio de modo, podendo ser substituído por bem. Então, olha lá. Os leitores mais velhos se adaptam mal ao e-book. Os leitores mais velhos se adaptam bem ao e-book. A gente sabe que um advérbio é uma palavra invariável, né? Quando ele tem valor morfológico de advérbio, então essa palavra ela vai ser invariável, tá? E aí a gente sabe que os advérbios eles o quê? Eles dão uma circunstância a uma ação verbal. Então, olha lá, os leitores mais velhos se adaptam. Como que eles se adaptam? Qual é o modo? Mal ao e-book. Então, mal ali está sendo usado como um advérbio de modo, dizendo como, né? De que modo essa ação verbal de se adaptar acontece, tá? Quando for um substantivo, né?
vai ser sempre precedido de artigo ou qualquer outro determinante, podendo também ser substituído por bem. Então, olha lá, os leitores mais velhos se adaptam mal ao e-book, né? Ah, não, acho que eu peguei o mesmo exemplo. Perdão, eu peguei o mesmo exemplo. Desculpa. Vamos lá de novo, então. Sempre precedido de artigo, aqui está o substantivo, né? Sempre precedido de artigo ou qualquer outro determinante, podendo também ser substituído por bem. Então, vamos lá. A tecnologia pode ser um mal para a leitura. A tecnologia pode ser um bem para a leitura. Então, aqui, esse mal, né, que pode ser trocado por bem, tá? Ele vai ter esse valor de substantivo quando ele tiver precedido de um artigo. Então, aqui a gente tem um artigo, tá? Então, que é o que, né, dá caráter a ele de substantivo, tá? Mal também pode ser uma conjunção subordinativa temporal. Lembra lá das questões das orações subordinadas? Então, quando é uma conjunção subordinativa temporal, quer dizer que ela vai dar uma ideia de tempo. Então, olha lá, com o sentido de assim, que e quando, né? Que é o que traz para a gente uma noção de tempo. Então, olha lá, o e-book mal chegou e já causou polêmica. Então, assim que o e-book chegou, quando o e-book chegou, ele já causou polêmica, né? Quer dizer que ele não deu nem tempo dele chegar ainda, né? Foi uma coisa tão rápida e já causou problemas. Então, a gente vê essa noção temporal aí, tá? Sendo expressa. Além do mal com L, mal com U, a gente tem o afim separado e afim junto. Vamos entender quando que você vai usar um e quando você vai usar outro. Afim separado é usado para dar sentido de finalidade, de objetivo pretendido. Então, tem lá, leitores dedicados sempre estão a fim de ler, não importa de que modo. Então, leitores dedicados têm a finalidade, têm o objetivo pretendido de ler, não importa de que modo, tá bom? Esse afim mostra para gente uma finalidade. Perdão, gente. Agora, afim junto classifica-se como um adjetivo e significa semelhança, afinidade. Nesse caso, ele vai admitir o plural. Então, olha lá. Leitores dedicados gostam de ler material impresso e afim. Leitores dedicados gostam de ler materiais impressos e afins. Pode causar estranhamento, mas ele é um adjetivo usado em textos mais formais. Tá? Quer dizer que material impresso e afim quer dizer que são outros materiais semelhantes aos materiais impressos, tá? É isso. Então, olha lá, leitores dedicados gostam de ler material impresso e afim, ou seja, material impresso e tudo aquilo que se assemelha a materiais impressos, tá bom? Então, a gente usa um quando tem uma finalidade e o outro como uma semelhança, tá bom? De mais separado e de mais junto. Isso aqui, muita gente tem dúvida o tempo todo. Não adianta. Eu não sei o que dá, que a pessoa esquece, eu não sei o que acontece. Mas, assim, pode acontecer de esquecer? Claro que pode. Às vezes eu esqueço muitas coisas e tenho que retornar, né? Ou a gramática, ou o Google mesmo, para poder lembrar de determinadas coisinhas que realmente são tantas coisas que a gente tem que saber que acaba esquecendo. Então, não tem problema. Mas, a princípio, né, aí de repente para fazer uma prova e tal, não pode confundir. Vamos lá. De mais junto, classifica-se como advérbio de intensidade quando equivale a muito, excessivamente. Então, olha lá, de acordo com a geração anterior, esta geração usa demais a tecnologia. Então, a gente está dizendo que, na verdade, de acordo com a geração anterior, a atual geração usa muito a tecnologia, usa excessivamente a tecnologia. Então, ali demais, junto, ele tem, né, essa classificação de advérbio de intensidade, tá? Intensificando ali o valor do verbo, né? Usa muito, usa excessivamente, tá? Quando usado como pronome indefinido, corresponde a outros,
restantes. Então, olha lá, ó, dedica-se apenas aos livros digitais e deixa os demais na estante. Então, olha lá, alguém se dedica muito aos livros digitais e deixa os demais, os outros, os restantes, na estante. Então, quando a gente vai usar esse demais, né, junto aí. Também quando ele significar um pronome indefinido, tá bom? Por exemplo, Ayrton, Márcio, galera do 9º ano que eu lembro. Ayrton, Márcio, Maria Eduarda, Mariana, Patrick, João, os nomes assim que vem na minha cabeça. Todos esses alunos são muito participativos. Os demais ficam sempre quietos, né? Então, assim, eu estou usando demais como um pronome indefinido. Tudo bem? Demais separado. Esse caracteriza-se como o oposto do termo de menos. Então, olha lá, precisamos de mais exemplares desse livro, né? Então, assim, dá uma noção de quantidade, tá? Precisamos de mais exemplares desse livro, né? É uma noção de a mais, né? Temos dinheiro demais, então temos dinheiro a mais, tá? Essa noção aí de quantidade que é o oposto do de menos, tá? De ter de menos, de existir menos, tudo bem? Se não separado e se não junto. Se não separado, né, equivale a caso não, indicando assim uma condição. É a conjunção condicional acompanhada do advérbio de negação. Então, se é a conjunção condicional, né? E o não é um advérbio de negação. Observe se o advérbio poderia ser trocado por sim, pois nesse caso usa-se separado. Então, olha lá. Se quer ler meu livro, pode levar. Se não, devolva-me. A gente pode trocar esse se não por sim? Se quer ler meu livro, pode levar. Se sim, leia. Não, aí não deveria ser devolva-me, né? Mas tudo bem. Então, quando você também pode usar o sim, né? Essa ideia de sim, vai marcar aí que o se não separado pode ser usado. Tudo bem? Se não junto, é uma conjunção que equivale a caso contrário ou a não ser. Então, enquanto uma, caso não, quer dizer, caso não, a outra é caso contrário, a não ser, tá? Então, a gente tem lá, ó, os livros de papel ainda fazem sucesso, senão o mercado editorial não investiria tanto, né? Então, assim, os livros de papel ainda fazem sucesso, caso contrário, o mercado editorial não investiria tanto, né? Dá uma ideia contrária aí, tá bom? Esse ser não junto, tudo bem? Essa ideia de caso contrário, né? A não ser que... Enfim. Onde junto e aonde? Onde junto, ó. Onde e aonde? Quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Onde, somente, é um pronome relativo que a gente utiliza para ligar a oração adjetiva. A gente já viu isso, né? Não há país onde livros não sejam vendidos. Então, ali a gente tem um onde, pronome relativo, retomando aqui país, né? A gente pode ver país no lugar de onde, né? Livros não são vendidos no país, tá bom? Então, é uma oração adjetiva em que esse pronome relativo retoma aí um termo da oração anterior. Ok, e que qualifica ele, basicamente, né? Onde é só usado para determinar lugar, né? Lembre-se disso. Então, país é um lugar, por isso que está certo o uso dele aqui. Mas, enfim, o onde é um pronome relativo para ligar, né, orações adjetivas em que tenhamos, né, um lugar, tá? Específico. Aonde é o mesmo pronome, tá? Só que ele é antecedido da preposição a. Espera aí que eu perdi aqui o mouse. A, tá? Porque o verbo da oração exige. Então, vamos entender. Não importa aonde você vá, um livro é sempre boa companhia. Por que que ali a gente usou aonde? Quando a gente diz, não importa aonde você vá, quem vai a algum lugar. Então, você vá aonde?
né? Então, não importa aonde você vá, um livro é sempre uma boa companhia. Aí a gente coloca esse a aqui porque o verbo pede essa preposição a. Tudo bem? Agora, a gente vai falar sobre revisão de acentuação, tá? Vocês já viram algumas questões aí de acentuação e tal? Vamos retomar esse conhecimento. O que acontece? Anteriormente, nós vimos as palavras, né, como elas são escritas, que são muito parecidas, né? São palavras homônimas, homófonas, né? Mal, por exemplo, mal com L, mal com U, são homófonas, né? Que elas têm o mesmo som, mas elas têm a grafia diferente, tá? É o caso de todas elas, tá? Elas têm o mesmo som, mas a grafia delas é diferente. Uma é junto, outra é separada, tá bom? Por isso que a gente tem que entender em que contexto você pode colocar um e em qual contexto você pode usar outro, tá bom? Agora vamos lá, revisão de acentuação. Vamos aproveitar também para revisar as regras de acentuação da nossa língua. Acentuamos as palavras basicamente por dois motivos. Orientar a pronúncia e diferenciar as palavras, tá? No primeiro caso, né, desse da pronúncia, é bom lembrar que na língua portuguesa a sílaba tônica só pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima de cada palavra, né? Sendo assim, temos uma classificação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Na língua portuguesa só existem esses três tipos de sílabas tônicas. Não existe uma palavra que tenha uma sílaba tônica que seja anterior à antepenúltima sílaba. Não existe. Tudo bem? Oxítonas. Então, vamos lembrar o que são essas aqui, né? As oxítonas são o quê? São aquelas que são acentuadas, né, no final. E elas precisam ser terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em e ENS. Então, olha lá, cajá, termina em A. Metrô, O. Parabéns, tem o ENS lá. Filé, letra E. Cipó, ó de novo. Refém, é M, tá? Então, todas essas palavras, né, com terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, EM e ENS, são acentuadas no português. Ai, perdão, gente, mexi aqui sem querer. Paroxítonas. Não são acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, EM, ENS e AN. Por quê? Essas aqui são o quê? São as oxítonas. Você não pode... se você acentua essas palavras que terminam, que tem essa terminação, então não pode fazer isso para ela ser uma paroxítona, tá? As demais são acentuadas. Então, todas que não têm essas terminações de oxítona são acentuadas como paroxítonas. Então, lá, tem que ser terminadas em L, N, R, X, PS, US, I, IS, OM, ONS, uns, ans, ãos, ou ão, né, ou ã, de tom oral, seguido ou não de S. Então, a gente tem lá amável, pólen, caráter, látex, bíceps, órfão, sótão, lápis, imã, álbum. Tem as terminações, né? As terminações aqui, L, N, R, X, PS, ão, né? Ão aqui de novo, S de novo, o an de imã, álbum, né? O aqui e dentre muitas outras, tá? Agora, as proparoxítonas. Exemplos. Pêssego, fábrica, plástico e décimo. Se você olhou uma palavra e ela é acentuada, sendo a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas, tá? Monossílabos. O que são os monossílabos, né? Eles se dividem em tônicos e átomos. Só os tônicos terminam em A, E O, seguidos ou não de S. E de tongos abertos são acentuados. Então, a gente tem aqui já, monossílabo, uma sílaba. Mês, monossílabo. Dó, monossílabo. 3, monossílabo. Ré, A, céu e rói, né?
todos monossílabos, tá? Aqui em céu e rói, nós temos ditongos abertos, né? Porque não tem uma nasalização aqui, né? Por exemplo, tá? E né? Aqui é el, oi, é aberto. Tudo bem? Bom, em tempo de lembrar aqui, só não acentuamos oxítonas terminadas em i ou u, a não ser que seja um caso de hiato, tá? As palavras baú, aí, essal e atraí-lo são acentuadas porque as vogais i e u estão tônicas nessas palavras, tá? Então, por isso que a gente vai acentuar aqui, tá? Num caso de hiato, tudo bem? Porque, ó, fica baú, ai, Esaú e atraí-lo, tá? Aqui a gente vai acentuar, porque essas vogais e u, elas são tônicas, tá? O ditongo el é sempre acentuado e oi e ei são acentuados quando a palavra é oxítona ou monossílaba tônica. Então, olha lá, chapéu, anéis, anzóis e dói, né? São acentuados, tudo bem? Aqui como oxítonas, tá? No caso, dói é um monossílabo, tá? Agora, anzóis é oxítona, anéis é oxítona, chapéu é oxítona. No caso da acentuação usada para diferenciar palavras, são poucos os casos. Pôde, passado, e pode, presente. Tem, singular. Tem, plural. Pôr é um verbo, né? Ah, eu pus o prato na mesa. E por, preposição, né? Ah, fulano é apaixonado por você. Então, os acentos diferenciais de palavras estão nessa questão aqui, né? De diferenciar as classes gramaticais. Tudo bem? Gente, a aula de hoje é essa, tá? Até o nosso próximo encontro. Beijinhos.